Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Começa mais um programa e hoje o assunto é super interessante, que é um assunto que eu acho que eu nunca toquei aqui nesses anos todos de programa. Bem, é óbvio que com o advento dessa pandemia, muita coisa mudou na vida da gente, né? Inclusive consumo. A gente saía para almoçar, saía para ir ao cinema, saía para ir a uma cafeteria, por exemplo, e hoje eu, pelo menos, não estou saindo. Imagino que muita gente também tenha mudado seus hábitos, né? Inclusive de compras e coisas do tipo. Nós vamos falar exatamente disso, sobre uma pesquisa que foi feita, uma foi em 2019 e agora uma em 2021. Nós vamos ver, é uma comparação entre esses 2 anos aí. E a pesquisa chama-se Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil em 2021, comparados com 2019. E quem vai explicar para a gente como é que foi feita a pesquisa, o que os resultados dela significam, se bem que os resultados, em alguns casos, são muito claros, né? É o professor Rodinei Domingues, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, aqui perto de onde eu estou, 90 quilômetros, 98 quilômetros. E o professor Rodney é criador e acho que um dos principais coordenadores do Instituto Axos. O Instituto Axos, só para vocês ficarem sabendo onde é que estão, é um instituto que faz pesquisas científicas aplicadas, inovação, melhoria de produtos, processos, sistemas e negócios. Tudo isso, evidentemente, eu copiei do site do Instituto Axos. Estou colando aqui nesse programa, você pode colar. Bem, estou aqui com o professor Rodney. Professor, o mundo mudou. Hoje as pesquisas devem estar mais importantes do que nunca, porque mudaram-se os costumes, os hábitos, as empresas precisam mudar a maneira de se aproximar do consumidor. Essa pesquisa do café, ela mostrou exatamente o que para o senhor, que foi o coordenador principal dela. Muito obrigado pela entrevista. Bom, primeiramente eu quero agradecer, é uma honra estar aqui com você, né? Enfim, é uma referência no setor, né, de informação precisa e séria, né? Então, eu me sinto muito honrado por essa oportunidade. Obrigado. O meu vínculo, né, só para que o público entenda, meu vínculo é com o Instituto Axos, que é uma startup de tecnologia com foco em pesquisa, está dentro do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, né? E a nossa especialidade é pesquisa, que envolve basicamente uma amostragem sempre significativa para que a gente possa ter bons resultados, né? No caso da pesquisa em questão, nós já havíamos feito, com o apoio da BIC, a BIC é a Associação Brasileira da Indústria de Café, a gente fez em 2019 a primeira pesquisa nacional que foi ouvir o consumidor final de café, para entender quais são os hábitos, né, quais são as objeções, as preferências, né, como que é a rotina, qual a relação desse consumidor com o café. Fizemos isso em 2019 e agora em 2021, como esses quase 2 anos, né, de pandemia afetaram muito o comportamento dos consumidores de uma forma geral, houve uma mudança muito significativa, a gente entendeu que, decorridos 2 anos, seria interessante que a gente repetisse, e nós repetimos, e tivemos aí alguns resultados, né, que demonstraram algumas mudanças que foram praticamente decorrentes da pandemia. Uhum. Não, tem um negócio, eu estava falando, tem um negócio quase filosófico aqui, em algumas pessoas, né, eu não vou achar agora aqui, que transformaram beber um café num momento de reflexão, de inflexão. É interessante, é um pouco de filosófico esse negócio, né? A pesquisa qualitativa, investigativa, né, ela traz uma riqueza de informação
porque a gente não vai buscar simplesmente os números, né? Mas a gente, na entrevista, a gente vai buscar aquilo que o consumidor pensa, quais são as emoções dele, né? As empresas, de uma forma geral, hoje, elas estão muito interessadas em entender melhor não só o lado tangível do produto, né? Aquilo que é o produto concreto, mas também entender aquele lado que não é tangível, mas é a imagem que o consumidor tem em relação ao produto. Existem produtos que ele não tem um lado imaginário, né? Se a gente, por exemplo, se eu falar a respeito de um prego ele está restrito à sua utilidade, quer dizer, a gente sabe que o prego é um produto de aço que vai te atender a uma determinada necessidade. Ninguém vai ficar filosofando a respeito de um prego. Mas, se a gente falar, por exemplo, de flores, né? Se eu falar de buquê de rosas, está muito além do que pode significar esse buquê como algo tangível, como uma mera planta, né? E com o café, a gente nota que o lado imaginário, na medida que o tempo passa, é um lado que vem crescendo muito. Essa relação quase afetiva que o consumidor tem com o café. Então, a gente percebeu que muitos consumidores, durante essa pandemia, disseram, olha, eu preso em casa, às vezes trabalhando home office, aquele momento em que eu comecei a experimentar fazer o café em casa, uma coisa que eu não fazia. Então, ouvimos muito esses depoimentos. Então, as pessoas começaram a utilizar, adotar novas formas de fazer o café, e a pausa para tomar o café passou a ter vários significados importantes, né? Agora, em termos de número, por exemplo, foram 4.200 e poucas entrevistas, não é isso? A partir de que número é possível você ter um quadro relativamente bom? Essa questão dos números, o número de pessoas entrevistadas, eu notei que acho que o maior número de entrevistados por faixa etária é entre 29 e 39 anos, se eu não me engano. E a outra coisa é a questão da sensação, quer dizer, da região onde foi feito. A maior parte é aqui do sudoeste, se eu não me engano. Isso é proposital, né? Só para eu entender. Então, a amostragem, ela partiu da população que consome café, né? Aquela população que, evidentemente, pessoas adultas, né, que já têm a partir de 18 anos, que já têm uma certa autonomia e independência. Então, e hoje o número de pessoas que não consomem café no Brasil é muito pequeno. A gente também procurou entrevistar pessoas não só que consomem o café, mas que também são aqueles que compram o café, que decidem pelo tipo de café, pela marca, se é café solúvel, se é café em pó, se é café em cápsula, enfim. Então, com base nesse universo, nessa população, nós fizemos o cálculo para que a gente pudesse ter uma pesquisa com um nível, uma margem de erro baixa e com um alto nível de confiança. É por isso que é uma pesquisa tão abrangente, uma pesquisa com 4.200 consumidores, é uma pesquisa muito significativa. São raras as pesquisas que entrevistam tantas pessoas, né? E aí a gente usou alunos de universidades que já têm uma certa tradição em pesquisa qualitativa. Pegamos alunos dessas universidades no Brasil todo
E esses alunos, então, que foram entrevistar as pessoas divididas por faixa etária, classe social, gênero, né, para que ela possa ter uma representatividade real da população. Então, e essa distribuição, quanto em São Paulo, quanto no norte, né, sudeste, nordeste, norte, a gente tomou como parâmetro os dados do IBGE, que é como a população está distribuída nas 5 regiões brasileiras. Então, por isso que tem mais gente no sudeste, né? E aí estados como regiões como o norte têm um número menor de entrevistados. Entendi. Esse é o racional. Não, é interessante. Eu vou fazer um pequeno intervalo, professor. A gente Perfeito. volta já já. Eu converso com o professor Rodney Domingues, ele é do Instituto Axos, falando sobre uma recente pesquisa sobre os hábitos de consumo de café. É muito interessante, já já a gente volta. Vamos um intervalinho, eu volto já. Bem, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é uma pesquisa sobre hábitos de consumo de café. Eu converso com o professor Rodney Domingues, do Instituto Axos. Professor, uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa, tem gente que toma muito café, 6 xícaras, eu achei demais. Porque eu normalmente, estou falando meu gosto pessoal, eu tomo uma caneca boa de manhã, né? Aliás, esse é um outro assunto. A maioria das pessoas toma café ao acordar, segundo os seus números aqui. Mas eu tomo uma caneca razoável de manhã. Mas durante o dia não tenho o hábito de tomar café, apesar de tomar café sem açúcar, né? Porque o açúcar às vezes dá um certo peso, né? Mas o senhor não achou muito esse negócio de 6 xícaras, não é exagerado? Então, o que a gente percebe é que tem muitos apreciadores do café que eles preferem tomar pouco e com maior frequência. Então, são aquelas pessoas, você já deve ter conhecido algumas, né? Que vão tomar café e falam, não, eu quero, é o chamado curto, né? Uhum. Que na Itália é muito comum, né? Uhum. E esse curto na Itália, porque o italiano gosta de tomar várias vezes por dia, então ele não toma muito, mas ele gosta de tomar forte também, né? E no Brasil acontece isso, muita gente tomando várias vezes por dia. Então, até a medida foi um fator que nós discutimos muito, porque tradicionalmente a gente fala uma xícara, né? Como uma medida, né? Mas a gente sabe que uma xícara, ela pode ter, dentro dessa concepção de xícara, uma variação significativa. Uhum. E a gente encontrou essa variação, né? Pessoas falam, eu tomo só um fundinho, mas eu preciso tomar várias vezes, 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, eu preciso desse pouquinho de café que me estimula, né? Me agrada o gosto. Então, a gente identificou essas declarações, né? Eu achei muito interessante a maneira que as pessoas compram o café. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso também, de 2019 para agora 2021. Porque eu tomo qualquer café, eu não suporto, posso falar isso aqui, café de garrafa térmica. Mas se me oferecerem, eu tomo também, tudo bem. Mas aqui em casa a gente faz café, o café que vai consumir. Bebeu, não bebeu, vai para fora e pronto. Porque o café é uma bebida que tem, o ambiente afeta a qualidade do café. Por exemplo, o café vai subir este ano, com certeza, porque tivemos aí uma safra que sofreu adoidado, né? Seca, geada, ainda tem até um pouco de seca. Mas a situação da compra, como é que o senhor analisa? Eu achei muito interessante, porque tem gente que compra, gosta do selo, né? Quando tem o selo de qualidade, ela prefere,
mas compram mais barato. Tem alguns que compram só o mais barato. Tem alguns que, tendo selo, compram qualquer marca. E tem alguns que só compram a marca que tomam. Isso aí é igual a 2019 ou houve alguma mudança nesses 2 anos? A mudança mais significativa, né, foi em relação aos que procuram a marca mais barata. Então, como nós sabemos, houve um crescimento no desemprego, né, uma redução significativa na renda, e é importante considerar que nós entrevistamos pessoas de todas as classes sociais. E a gente segue a pirâmide, né? A gente tem que entrevistar mais pessoas das classes menos favorecidas, porque o número é maior, né? Então, quantitativamente são mais representativos. Então, essa classe menos favorecida é aquela que a gente ouve depoimentos de pessoas, olha, eu estou comprando a mesma quantidade, mas eu estou colocando mais água, meu café está ficando mais forte, porque tá difícil, né? Conseguir comprar tudo aquilo que é necessário, né? A cesta básica, né? Então, a gente teve um aumento na procura, quer dizer, naquele comportamento daquele consumidor que diz assim, eu vou e compro o café mais barato. Mas a gente tem também, isso já havíamos identificado em 2019, aquele consumidor que a gente pode classificar talvez como gourmet, né? Então ele tem uma marca de preferência e, independentemente do preço, né? Ele quer qualidade e ele não abre mão de uma determinada marca e ele é fiel a essa marca. Então ele compra essa marca. Até porque, já falou em faixa de renda, a faixa de renda acho que começou em 2.199 de renda por mês, Sim, sim. Acima de 16 mil. Evidentemente que uma pessoa que tem uma renda de 2 mil tem que ter uma atitude diferente em relação às compras do que alguém que ganha 15 ou 14 ou 20 mil, né? Exatamente. Por isso, a nossa pesquisa, ela separou os hábitos e preferências por classe social, porque a indústria, evidentemente, se ela quer atender uma determinada categoria de consumidores, ela precisa entender melhor, né, como que ele compra, como ele faz, quais são as expectativas, né, quais são os desejos de cada categoria, para existir esse portfólio amplo, né? Quando a gente vai no supermercado, a gente encontra café gourmet, né, de um preço bem elevado, os cafés que estão ali numa categoria mais intermediária, e aí também a gente tem os modos de apresentação, né? Que ele pode ser o solúvel, ele pode ser em cápsula, enfim, são as formas como ele pode ser em grão, né? São as formas como o café é apresentado, quer dizer, podemos dizer que tem para todos os gostos, né? A indústria de café, de uma forma geral, já identificou todos os desejos de todos os perfis de consumidores e colocou esse portfólio imenso de produto à disposição, né? É impressionante. Há alguns anos, isso é recente. Há alguns anos o senhor parava no supermercado, tinha lá ó, café, era um cantinho. Hoje tem um corredor inteiro de café, né? Em alguns supermercados. Tem para qualquer cápsula, gosto. vários tipos de cápsula de café, enfim. Como também houve um crescimento muito grande da forma de fazer o café, né? Então, houve época no Brasil que o café era um café coado, de coador, de pano, né? Quer dizer, era assim, né? Na minha infância era assim, café no bule, né? E aí, no decorrer de todos esses anos, foi evoluindo e cada dia aparece um formato novo que é possível fazer café, desde o da cápsula, que é a forma mais prática,
até a prensa francesa, enfim, ainda os tradicionais, né, que é o filtro de papel, a cafeteira elétrica. Então, a gente também procurou identificar como as pessoas, como os consumidores fazem o café. E aí a gente identificou uma informação interessante, porque como as pessoas foram para casa, quando elas estavam no trabalho, elas não tinham a opção de escolher como fazer o café. É como a empresa fornece. Né? Quando ela foi para casa, aí ela teve a opção, ela teve até que pensar, como é que eu vou fazer o café agora? Né? Então, muitos depoimentos do tipo assim, eu em casa, eu pegava um pouco de leite, jogava um café solúvel e tomava aquilo e ia embora. Agora, em casa, não, eu precisava fazer um café durante o dia. Então, as pessoas acabaram usando algumas formas, né? Seja cafeteira elétrica, seja a cápsula, seja... Mas a cápsula, a gente percebeu que, como a cápsula é mais usada nas empresas, houve uma redução no consumo da cápsula, né? Evidentemente, a cápsula até empresarial, aquelas que são específicas para a empresa, uma redução significativa, e um aumento das outras modalidades que são mais caseiras. Né? Eu entendo, professor, que a pesquisa, o foco da pesquisa, mas aqui em casa, por exemplo, durante o dia, acho que até dá para ver, deve estar atrás de mim, tem uma maquininha de expresso de cápsula, né? O problema não é fazer o café com um ato, um ritual e tal. O problema é que eu agora, que não é... Eu sempre gostei um pouco de cozinha, né? Panela, frigideira e tal. Mas agora, além do café, eu aprendi a fazer bolo para tomar com café. A pesquisa não tinha que ver isso, mas a gente acaba se aprimorando. Eu estou andando mais de avental do que aqui na frente do computador, na cozinha fazendo as coisas. Bom, eu queria pedir um outro intervalo, e depois do intervalo, professor, eu queria usar uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o Instituto, aí, o Instituto Axios. Nós vamos ainda falar um pouco dos hábitos aqui, mas eu queria que o senhor explicasse para mim como é que isso tudo que o senhor falou, do hábito, por exemplo, 98 pessoas iam na cafeteria, agora 2% ou menos, não sei. Como é que as empresas podem pegar essas informações e criarem um produto para atender? Mas isso depois do intervalo, tá bom? Gente, eu converso com o professor Rodney Domingues, do Instituto Axios. Ele está comentando uma pesquisa interessantíssima sobre hábitos de consumo de café. Nós vamos ao intervalo e voltamos rapidamente. Até já. Bem, gente, eu estou de volta. É o último bloco já de conversa com o professor Rodney Domingues, do Instituto Axios, comentando essa pesquisa sobre hábitos de consumo de café. Tem muitos outros assuntos aqui, tem coisas interessantes, mas eu queria que o professor explicasse, que eu acho que, pelo que eu vi no site do Instituto Axios, o Instituto Axios já tem como clientes grandes empresas. Então, no meu raciocínio, eu quero saber, se é que é possível, como é que as empresas podem, por exemplo, pegar esses dados que o professor falou e analisou e transformar isso em produto ou transformar o produto. É para isso que a pesquisa também serve, né, professor? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo assim um pouco mais prático, né, e real. Em 2018, entre 2017 e 2018, nós fizemos uma pesquisa só com consumidores que tinham interesse e que já tinham planejado trocar de carro nos próximos 10 meses, vamos dizer, menos de um ano. Já decidi, vou trocar meu carro nos próximos 10 meses. Estou falando de 2017, bem antes da pandemia. Então, quando a gente encontrava esse
potencial comprador de um carro novo, nós perguntamos para ele qual o carro que você tem hoje e qual o carro que você pretende comprar. Não perguntamos a marca. Eu perguntei o modelo, a carroceria. Aí eu tenho um sedã, eu quero ir para uma caminhonete. Ou tenho uma caminhonete, quero ir para um sedã. Tenho um hatch, quero ir para um sedã, enfim, para entender essa. E aí a gente identificou que a categoria de interesse que mais crescia era SUV. E que as SUVs iam estourar em 2019, 2020, 2021, 2022, que a gente teria 5 anos de crescimento substancial das SUVs. Isso em 2017. Pelo depoimento de quem pretendia comprar. Então, esse estudo, ele até está disponível no nosso site. É claro que ele já perdeu a validade, porque ele foi em 2017, e pesquisa tem prazo de validade, né? As informações valem para hoje, para tomar algumas decisões agora, né? Depois, decorrido um tempo, o mercado muda, as pessoas mudam, tudo pode mudar, né? E no caso, por exemplo, da pesquisa do café, não é diferente, né? A gente identifica informações muito interessantes. Por exemplo, o consumidor de café em cápsula, ele se demonstra incomodado com a questão ambiental. Olha, eu tomo café em cápsula, né? É prático, eu até gosto, mas essa questão da cápsula, né? Não é tão amigável ao meio ambiente como é o café coado, por exemplo, no coador de papel ou no coador de pano. Então, eu entendo que isso é uma sinalização que a indústria interessada em saber já tem, né? Porque existe uma situação muito interessante quando a gente vai buscar informação. Muitas indústrias, elas podem reagir. Puxa, o consumidor já está preocupado com isso, provavelmente ele vai ter mais objeção no futuro e eu tenho que sair na frente, eu já tenho que procurar um novo produto. E tem a outra indústria que pode estar ganhando, né? Pode estar tendo uma receita, um resultado muito positivo, e ela diz assim, isso aí ainda vai demorar, deixa para lá, não vamos mexer nisso agora não vamos pensar em tirar um produto que está tendo tão bom resultado, né? É o caso que aconteceu, por exemplo, com a Kodak, né? Um caso, um exemplo de uma indústria que retardou, né? Então, eu vejo que a questão da cápsula, as indústrias que estão mais na vanguarda, provavelmente já estão tomando decisões no sentido de fazer com que venha aí uma nova forma que seja mais amigável. É nesse sentido que a pesquisa pode ajudar. Também no sentido de, quando a gente levanta todo o lado imaginário do produto, quando a gente pega um produto como café, e a gente descobre que o consumidor tem uma relação afetiva, que alguns têm um ritual para tomar café, né? Outros gostam de preparar o café, né? Outros remete um sentimento saudosista, né? Então, tudo isso é subsídio para o argumento de marketing, seja na propaganda, seja na mídia social, seja na comunicação. Então, é extremamente importante para a comunicação, para o setor de comunicação, saber como que ele vai se comunicar. Então, eu estou dando poderia dar centenas de possibilidades, né? Mas acho que as principais são essas.
como eu posso já pensar em mudar o meu produto para não ter mais resistência e surpreender um determinado tipo de consumidor que já está em busca de um produto mais inovador. Uhum. E, por outro lado, como eu vou me comunicar com esses consumidores, considerando todo esse lado imaginário, toda essa relação afetiva que ele tem com o produto? Eu acho estranho algumas coisas, por exemplo, o brasileiro, eu não sei se na sua pesquisa, não me lembro, esse ponto foi abordado, mas o brasileiro, de uma maneira geral, gosta do café. Esses que estão na embalagem está escrito extra forte. Eu, por exemplo, não gosto, por vários motivos que não vem ao caso aqui. Eu gosto de um café suave, um café que não trava a boca da gente, né? Um café que não precisa de açúcar, porque ele não é amargo, ele tem um leve amargor, mas o brasileiro gosta de um extra forte e, e gosta de tomar café o dia inteiro, porque eu me lembro na minha infância, quando alguém visitava a casa dos meus pais, sempre aquela conversa, né? Não, vou fazer um cafezinho. O café ele sempre foi no Brasil, né? É um ato de gentileza e de conversa, de integração. Isso continua igual, né, professor? O café, evidentemente, ele foi usado como uma forma que evidencia a hospitalidade. Uhum. Se eu estou te recebendo na minha casa, né, para demonstrar a satisfação que eu tenho em te receber, eu vou te oferecer um café. O café vai coroar, né, Uhum. essa minha atitude, né, no sentido de te receber bem. Hoje, a gente pode dizer que as pessoas se visitam menos, né? Uhum. Então, o hábito de ir na casa do outro, né, ficou muito reduzido. Mas o chavão, né, o slogan, vamos tomar um café a qualquer hora, ele continua. Uhum. Né? Uhum. Vamos sair para tomar um café. Sair para tomar um café, evidentemente, esse ato foi mais prejudicado durante a pandemia, né? As cafeterias ficaram fechadas, as pessoas saíram menos, né? E a gente sabe que isso pode ter mudado um pouco o comportamento desse consumidor que preferia ir na cafeteria. Mas é muito provável que esse hábito venha a se retomar, né? As pessoas voltem a frequentar as cafeterias, porque é uma situação muito agradável, né? Ir na cafeteria é sempre muito agradável. E elas têm algumas são extremamente charmosas, Sim. aconchegantes. O senhor falou da questão ambiental, nosso tempo já está acabando. Uma grande empresa, não preciso dizer qual é, todo mundo sabe, a que inventou, acho que esse negócio da cápsula, ela própria já tem hoje locais para receber as cápsulas usadas de alumínio, né? Quer dizer, uma preocupação com o meio ambiente que seguramente está crescendo essa preocupação e eu acho que só vai aumentar, não vai diminuir. Ou talvez eles encontrem um outro produto para fazer a cápsula que não seja alumínio. Mas já há essa preocupação atualmente, o senhor concorda comigo, né? Não, eu concordo. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, uma cápsula de alumínio, né, e a borra do café, teoricamente é possível separar e reciclar. Sim. Mas nós estamos ainda numa distância astronômica. Se nós pensarmos qual é o volume dessas cápsulas que são colocadas no mercado e quantas são efetivamente recicladas, nós vamos chegar a um valor extremamente insignificante, a uma quantidade muito insignificante. Né? E não existe nem logística para isso. Uhum. E o próprio consumidor, esse consumidor caseiro, né, como é o seu caso, você vai lá usar uma, duas cápsulas, né?
Como é que você vai fazer? Você vai pegar a cápsula, você vai tirar o café, você vai colocar o café num lugar, a cápsula no outro. A gente tem dificuldade hoje de reciclar materiais que são muito mais fáceis de separação. O índice de reciclagem é muito pequeno. Então, eu acho que já existe tecnologia para um café em cápsula que seja mais amigável sob a ótica ambiental, né? E acredito que isso não vai demorar para surgir no mercado. Não vai, não. A curiosidade aqui, nosso tempo realmente acabou, mas eu tive É uma coisa de bom humor, a gente tem que manter o humor. Outro dia, no jornal Valor Econômico, diz que o preço da ervilha tem a ver com o que a gente está falando. O preço da ervilha está subindo astronomicamente, porque estão fazendo hambúrguer de ervilha. Esses plant-based, né? Só que não se deram conta que acho que não tem tanto vegetal assim ainda para fazer, mas vai ter, uma hora vai ter. Professor, eu queria agradecer muito. Acho que foi um ótimo programa, com boas indicações e vale como a gente deve se preocupar com as coisas, fazer pesquisa mesmo para entender o que vai na cabeça do consumidor, e essa pesquisa mostra algumas coisas muito interessantes. Queria agradecer mais uma vez o seu tempo, sua gentileza, e espero vê-lo em breve, se possível, não pela tela, mas no estúdio de TV, quem sabe. A gente vai de máscara, entrevista de máscara fica um pouco complicado, mas, de repente, as pessoas se acostumam. Muito obrigado. O senhor continue aí, que eu já converso com o senhor, só vou me despedir dos telespectadores. Perfeito. Eu agradeço o seu convite, viu? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Gente, é isso. Mais um programa. Não perco, porque está muito bom. Semana que vem tem mais. Eu conto com a audiência de vocês. Obrigado e até lá.